A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, como é bom poder mais uma vez estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, no seu texto sagrado. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e pelos seus projetos. E dizer para você mais uma vez que você é uma pessoa muito importante, que Deus lembra de você todos os dias e te guarda, ainda que você não perceba. Antes de lermos o texto bíblico, eu quero orar pela sua vida. Se você puder, se for possível, feche os seus olhos neste momento. Amado e eterno Deus, Senhor, queremos tributar a Ti toda a honra e toda a glória, te agradecer, Senhor, por mais um dia que nos concedeste, pelas lutas, Senhor, que vencemos, pelas batalhas, Senhor, meu Deus, que enfrentamos e que chegamos vitoriosos ao final dela, porque o Senhor esteve conosco. Eu quero te apresentar este meu irmão, quero te apresentar esta minha irmã, quero te apresentar este jovem, Senhor, que está tendo acesso a essa ministração neste momento. Eu oro por eles, ó Pai. Oro pela sua casa, pela sua família e pelos seus negócios. Que a tua graça, Senhor, seja sobre a vida deles todos os dias da sua vida. Que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades, principalmente as básicas do dia a dia. O pão sobre a mesa, o alimento diário. Meu Deus, é isso que eu te peço em oração neste momento, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Você pode dizer amém? Bom, vamos para o texto bíblico. Eu quero meditar com você na carta aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 7, que está escrito assim. Achou? Se você não tiver um exemplar bíblico, se não tiver ao seu alcance, não tem problema. É só você ouvir com atenção, porque é pelo ouvir que vem a voz de Deus ao seu coração. E a fé, ela vem pelo ouvir, né? E ouvir da palavra de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 7, diz assim: Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, o apóstolo Paulo está falando aqui acerca de algumas revelações que ele teve, que foi assunto ao céu, que viu coisas inefáveis, coisas que o homem não é digno de mencionar, porém, para que ele não se exaltasse por causa dessas visões, porque nós, como seres humanos, nós temos esse defeito, né? Às vezes a gente tem algumas revelações, a gente vê alguma coisa maravilhosa e a gente sai falando, e às vezes isso pode se tornar perigoso até para nós mesmos. Então, ele menciona aqui que foi enviado a ele um mensageiro de Satanás para atormentar ele acerca disso, para que ele não se exaltasse, para que ele se lembrasse sempre das suas fraquezas, das suas falhas. E você sabe, nós muitas vezes temos que lembrar disso para nós mesmos. Nós devemos chegarmos diante do espelho e dizermos para nós mesmos, cara, você é fraco, você é cheio de falha, você é cheio de pecado. Se não fosse a graça de Deus, cara, você não estava aí. Às vezes a gente precisa fazer essas loucuras para a gente se convencer e não se exaltar acerca de algumas coisas, né? Muitas vezes a gente se acha bom em alguma coisa, não, isso aí eu faço com perfeição, se fosse eu faria melhor, e essas coisas não é bom a gente ter no nosso coração como sentimento. Então o apóstolo Paulo menciona aqui desse mensageiro de Satanás. E isso perturbava ele de uma forma que ele orou uma vez para que o Senhor tirasse dele essa dificuldade. Ele orou 2 vezes, ele orou 3 vezes. E na terceira vez que ele ora, Jesus lhe responde. E diz para ele, olha Paulo, a minha graça é suficiente para você. Ou seja, a minha graça te basta. O que você precisa é da minha graça. Querido, se não for a graça de Deus, a gente não chega a lugar nenhum, a gente não faz nada. Não tem ninguém melhor que ninguém. Às vezes tem pessoas mais esforçadas, que atingem um nível mais superior, mas isso não significa ser melhor que ninguém. E é nesse momento que a gente tem que se convencer que a graça de Deus, o que é a graça? Graça é um favor imerecido.
É um favor que a gente não merece, mas aprove Deus nos conceder. É isso que o Jesus está dizendo ao apóstolo Paulo. A minha graça te basta. Você pode sim conviver com esse espinho. Esse espinho pode ficar aí. Se a minha graça estiver sobre você, esse espinho vai se tornar fichinha, Paulo. E muitas vezes, amados, nós temos que nos convencer disso. Mesmo que venha as adversidades, as dificuldades, muitas vezes, por que não passar por calúnia, por acusações, mas se a graça de Deus estiver sobre a sua vida, você vence isso de boa. Essas coisas não te impedem de continuar caminhando, de continuar olhando para a cruz, de continuar olhando para o alto. Não, é a graça de Deus que nos conduz a tudo. É um favor que a gente não merecia, mas aprove Deus nos conceder. Porque a graça, ela é diferente de misericórdia. A misericórdia é Deus não dar para a gente aquilo que a gente merece. Porque segundo o texto bíblico, nós somos pecadores. E o texto diz que o salário do pecado é a morte. Então entra aí a misericórdia de Deus e Ele não dá para a gente a morte. Antes, Ele nos concede a vida e vida em abundância através de Cristo Jesus. Graça já é diferente, é um favor imerecido, a gente não merece, mas Ele dá, de graça, porque aprove Ele, por amor, nos conceder essa graça. E a gente tem que usufruir desse presente de Deus, que é a graça de Deus sobre a nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo agora fica tranquilo e começa a dizer, sabe de umas coisas? Eu vou agora me gloriar nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, para que o poder de Deus, que é a graça, se aperfeiçoe nas minhas fraquezas. Por quê? Porque a graça traz para nós um poder. Que poder é esse? É o poder para salvação. É verdade. Olha, o apóstolo Paulo mesmo, no livro aos Romanos, capítulo de número 1, verso de número 16 a seguir, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do grego, do romano, de todo aquele que crê. Por quê? Para a justiça de Deus. Então a graça traz para a gente poder de salvação. Querido, não merecíamos nada. Ou melhor, merecíamos a morte. Mas Ele nos traz vida e vida em abundância. Sabe por que você está tendo acesso agora a essa ministração? Porque a graça de Deus tem te sustentado. Olha que maravilha você poder assistir esse vídeo porque há luz nos seus olhos. Olha que maravilha você poder ouvir porque há uma audição perfeita em sua vida. E se você quiser se expressar, tem como, porque você está vivo e é a graça de Deus que tem te sustentado assim. Não menospreze isso. Valorize isso toda manhã. Ao acordar, agradeça a Deus por mais um fôlego de vida. Sim, eu sei, vai vir lutas, vai vir batalha, vai vir decisões difíceis a ser tomadas nesse dia, mas se a graça de Deus repousar sobre a sua vida, você tira isso de fichinha. De boa, de boa, de boa. E você vai vencer esse dia. Vai chegar ao final dele, de repente, cansado fisicamente, mas vencedor. O dia não foi possível te consumir, sucumbir com você. O dia não teve esse poder. Você venceu ele por causa da graça de Deus. Eu quero deixar esse texto bíblico para você e te fazer lembrar que é a graça de Deus que te mantém em pé. Que é a graça de Deus que traz para você esse poder de salvação. Esse poder da justiça de Deus. Que você tem condições de experimentar. Tá bom, meu querido? Tá bom, minha amada? Que Deus abençoe a sua vida, seus projetos, a sua casa, a sua família. Que Deus possa conceder a você saúde, para que você possa assistir o trabalhar de Deus na sua vida e entre os seus familiares, para que você possa presenciar esse poder de Deus agindo na sua vida. Que Deus abençoe, fiquem com Deus e que a graça de Deus seja sobre a tua vida. Antes de me despedir, quero orar mais uma vez por você, para que Deus possa conceder a você uma noite de descanso e você possa dormir o sono do justo e acordar disposto, cheio de energia para mais um dia. Feche os seus olhos se for possível.
amado e eterno Deus. Senhor, eu oro agora por esse meu irmão, por essa minha irmã. Eu oro agora por este jovem, Senhor. E te peço, meu Deus, assim como o Senhor disse ao apóstolo Paulo, em resposta à sua oração, que a tua graça venha ser sobre ele, que a tua graça venha ser sobre ela todos os dias da sua vida e que essa graça possa conduzi-los a um final de vitória. Meu Deus, que as tuas bênçãos possam vir e alcançá-los, não só ele, mas a sua casa e a sua família, e que a tua prosperidade possa adentrar aos seus negócios e ao seu trabalho. É isso que eu te peço e oro, em nome de Jesus. Se você puder, diga um amém. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.